O liberalismo na macroeconomia brasileira. As reformas e as privatizações deram certo? Desde 1990, o Brasil adotou o liberalismo econômico como base filosófica para o seu desenvolvimento. Entretanto, 35 anos depois, o país ainda patina em muitos aspectos que lembram as economias mais atrasadas, principalmente nos quesitos infraestrutura e produtividade. Mas, afinal, as reformas e as privatizações deram certo? É possível adotar a filosofia liberal na economia, com o setor privado ainda muito dependente de financiamento público e de incentivos governamentais de um modo geral? Por mais dinamismo que a economia brasileira demonstre, ainda é grande o número de empresários presos a antigos modelos de gestão, extremamente concentrados em suas lideranças. O tema já foi foco de crítica do economista Marcos Lisboa, quando ele disse numa palestra que o Brasil está cheio de empresas antigas que não cresceram. Desse modo, mesmo que o Brasil tenha se modernizado bastante nos últimos 35 anos, ainda é forte a ideia de que o país contém muitas amarras burocráticas e tributárias, que, em tese, estariam impedindo a economia brasileira de deslanchar com taxas de crescimento anual acima de 3,5% e uma inflação considerada comportada, ou dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, também de 3,5% ao ano. Muitas privatizações e reformas na legislação já foram feitas, no sentido de se buscar um melhor desempenho para a economia do país. No entanto, tudo parece ter sido ineficaz ou sem efeito prático na vida das pessoas. Isso pode ser explicado pela razão de o país ainda não ter adotado políticas sólidas de Estado, que sobrevivam além do mandato de um governo ou da ideologia oposta de outros. Um exemplo é a Previdência. Desde 1993, o país já fez cerca de 7 reformas no sistema previdenciário nacional. A última ocorreu em 2019. Contudo, especialistas em contas públicas argumentam que em breve será necessária uma nova reforma, pois os maiores gastos públicos do país se dão com o pagamento de aposentadorias, pensões ou benefícios de prestação continuada, o chamado BPC. Tudo porque houve mudança de governo e, com isso, também ocorreu alterações na fórmula de reajustes do salário mínimo, o que impactou as contas públicas com gastos maiores com previdência, gerando riscos de descontrole inflacionário. Isso ocorre porque o estoque de poupança interna brasileiro é muito baixo, fazendo com que o governo não disponha de recursos para investimentos e, ao invés disso, precise economizar, visando a realização de superávites primários, que ao menos mantenha o nível de dívida pública controlado para que não venha a provocar mais inflação. Isto é, as mudanças de governo acabam também influenciando na descontinuidade da política do governo anterior, o que provoca desequilíbrios nas contas públicas, gerando desconfiança dos agentes financeiros, principalmente credores da dívida pública brasileira, que temem que o descontrole das contas governamentais gere inflação e o investimento em títulos de dívida pública fique com sua rentabilidade comprometida em razão disso. Voltando à primeira pergunta, as reformas e as privatizações deram certo? Antes, porém, é preciso esclarecer a diferença entre privatizações e concessões. As privatizações ocorrem com empresas estatais que atuam em áreas muito específicas ligadas à produção de bens de capital ou intermediários, petróleo e gás, siderurgia e mineração, e de serviços, como os Correios, por exemplo. Já as concessões são direitos de exploração comercial sobre outros tipos de serviços de prestação coletiva, que atuam como parte da infraestrutura do país, exemplo, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, transmissão de dados e telefonia móvel, além de internet fixa em fibra ótica. Entre erros e acertos, podemos afirmar que, na grande maioria dos casos, as privatizações de empresas que antes tinham o controle do Estado e hoje são geridas por capital privado foram razoavelmente bem-sucedidas. Os melhores exemplos foram a Embraer, a Vale e a CSN. Já no setor de concessões, a grande concentração de mercado entre monopólios e oligopólios deixa um consumidor de serviços de prestação coletiva um tanto insatisfeitos, mas ainda assim bem melhores do que se tivessem sob o controle estatal. As reformas macroeconômicas de Estado. Como mencionado antes, o Brasil realizou algumas reformas, mas basicamente muito voltadas para a austeridade nas contas públicas, sem um efeito real positivo no dia a dia dos cidadãos.
Ou seja, as reformas realizadas, no mínimo, evitam uma piora do quadro macroeconômico, e não um dinamismo que garanta uma prosperidade que fosse duradoura e a olhos vistos, já que a mudança no quadro social é apenas momentânea, obedecendo a ciclos de governos um pouco mais voltados aos pobres em contraste a outros, um tanto mais descuidados com questões sociais. Além das 7 reformas da Previdência mencionadas, houve ainda a reforma trabalhista que não melhorou o quadro do desemprego no mercado de trabalho, pois somente a reforma em si não propicia a qualificação de mão de obra e uma melhora da produtividade per capita do trabalhador. Isso porque, de novo, o quadro do emprego só melhorou não em função da reforma, mas pelo fato de um determinado governo estar no poder, pois se faz necessária a criação de regras complementares à gestão de uma política de melhora no desempenho do trabalho no país. Portanto, no caso da reforma trabalhista, é preciso a adoção de uma política de Estado que garanta a qualificação de mão de obra e parâmetros de aferição de desempenho da produtividade per capita do trabalhador, além de uma política de valorização do salário mínimo embasada nessa dinâmica. Outra queixa é que a reforma trabalhista também não reduziu os processos na Justiça do Trabalho. Reforma tributária. Agora está em apreciação no Congresso Nacional a reforma tributária. No entanto, de novo, o Brasil perde a oportunidade de fazer uma reforma efetivamente eficaz. Isso porque a única preocupação da reforma é tão somente com a simplificação no recolhimento de impostos e, através disso, o barateamento de custos contábeis para as empresas sobre esse fim, já que a carga de impostos sobre o consumo poderá chegar até a mais de 28%, o maior IVA do mundo, enquanto ninguém nem mesmo sabe prever o impacto da carga total sobre o PIB, atualmente na ordem de 32,5%. Outra queixa sobre a reforma em curso no Congresso é que muitas isenções estão sendo concedidas a diversos setores, sob o argumento de barateamento de itens considerados básicos e que seria exatamente por essa razão que a carga de impostos sobre o consumo pode chegar a 28%. De acordo com especialistas, a melhor maneira de incentivar a economia por via tributária é a prática do chamado cashback, que reembolsaria consumidores sobre impostos pagos no ato de aquisição de produtos e serviços. A burocracia também é outro entrave reclamado pelos empresários, o que, entretanto, depende também dos demais entes subnacionais federativos como estados e municípios. Desse modo, podemos perceber a razão de o efeito das reformas realizadas no Brasil serem tão parcos e limitados, dado ao lobby de setores que se aproveitam dessas oportunidades para se livrarem de boa parte de suas obrigações apenas para lucrarem mais, sem nenhuma preocupação com a eficiência. Uma economia, para ser competitiva, precisa produzir mais, melhor e mais barato que seus concorrentes internacionais. Uma preocupação que parece não acometer o empresariado brasileiro e tampouco os dirigentes públicos do Brasil. Essa visão ainda prevalece no Brasil porque a mentalidade do empresariado é a de tão somente repassar custos adicionais ao preço final de seus produtos, sendo por isso a principal razão para que os produtos industrializados brasileiros sejam tão pouco competitivos no mercado internacional. Nesse sentido, podemos afirmar que, embora a sociedade brasileira ostente um discurso liberal, não é capaz de sustentá-lo na prática, pois isso afronta hábitos, costumes e culturas locais e regionais pelo interior do Brasil, na ótica empresarial e empreendedora.